Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Culto Distrital Online, transmitido em nome das Igrejas Adventistas do Sétimo Dia de Framingham e Seekonk, no estado de Massachusetts, e também Pawtucket, no estado de Rhode Island. Meu nome é Walter Araújo, pastor distrital, e é um privilégio mais uma vez poder oferecer, através da internet, esta oportunidade de adoração a um Deus real, mesmo num ambiente virtual. Nosso Deus é vivo e está conosco. Amém? Temos tido a oportunidade de, nestes dias de quartas-feiras, às quartas-feiras à noite, estudarmos a Bíblia, orarmos juntos e termos então a chance de conhecer um Deus real, preocupado com os nossos problemas, dilemas e lutas reais. Sejam bem-vindos e vamos ter nesta noite mais uma vez o privilégio de ouvir o jovem John Souza, que está no seu último ano da Faculdade de Teologia do Centro Universitário Adventista de São Paulo, NASP, e nesses últimos mais de 60 dias, quase 3 meses, não é? Tem nos dado o privilégio de podermos desfrutar a sua convivência e a sua vocação ao ministério. E dentro do nosso calendário, ele ainda estaria numa viagem de retorno do Campuri Internacional, que aconteceu semana passada, por isso também não tivemos aqui nossa transmissão, mas eles conseguiram antecipar a chegada e assim fomos abençoados com mais uma participação aqui ao vivo do pastor João antes que ele retorne para o Brasil amanhã à noite. Então, que possamos mais uma vez desfrutar da bênção deste jovem que vocacionado compartilhando a palavra de Deus conosco. E se vocês me permitem, nós vamos ter uma oportunidade única também. A nossa jovem Bianca Pelosi está no aeroporto, preparando-se para poder viajar para a Tailândia. Está no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e preparando-se para viajar para a Tailândia, onde será missionária por 6 meses. Então, eu estou tentando fazer com que ela se conecte conosco também, para que possamos orar com ela e ouvir dela os seus planos missionários para o restante deste ano, ok? Então, logo após o hino, nós vamos aqui tentar fazer uma conexão ao vivo com Guarulhos, o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, onde a jovem Bianca Pelosi, membro da igreja de Seekonk, está se preparando para embarcar para a Tailândia, onde será missionária por 6 meses. Muito bem, vamos orar, na sequência, louvar o nome de Deus e já já estaremos de volta para este momento de oração intercessora e também de estudo da palavra. Jesus querido, muito obrigado por um dia intenso de atividades, pelas oportunidades que tivemos, vitórias, derrotas, mas em todos os momentos, favoráveis ou não, a tua mão esteve ao nosso lado. Aceita, Senhor, a nossa adoração neste momento e que possamos crescer mais uma vez para sermos cada vez mais semelhantes a Ti e tenhamos nossos ouvidos atentos às Suas respostas para as nossas vidas. Use ao pastor John, logo mais ao abrir a Tua palavra. Esteja com a Bianca, que está se preparando para a sua viagem missionária, e esteja com todos aqueles que estão ligados conosco agora ao vivo ou em qualquer outro momento, e que tenhamos a certeza do teu amor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, quero convidar você a louvar o nome de Deus. Um hino muito bonito, Pode Cair o Mundo. E a letra continua dizendo: Eu vou estar em paz. Então, vamos louvar o nome de Deus e daqui a pouco estaremos juntos para a sequência da nossa adoração nesta quarta-feira, 14 de agosto de 2024.
De sucesso, e a vida em tanta guerra se desfaz. O homem sonha as glórias do progresso, mas anda velozmente para trás. Só Deus concede a glória verdadeira. Só nele a vida tem real valor. É Ele quem promete um mundo novo, sem medo, sem tristeza, sem rancor. A glória desta terra é passageira, a vida passa e tudo que ela traz. Não temos futuro, pois tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, estou em paz. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, mas Ele fará. É este o sucesso verdadeiro, estar no mundo, mas em Deus confiar. A glória desta terra é passageira, a vida passa e tudo que ela traz. Não temos futuro, pois tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, estou em paz. Na batalha contra o mal, Cristo é o grande vencedor. Ele é o nosso general, Ele é o nosso Salvador. A glória dessa terra é passageira, a vida passa e tudo que ela traz. Não temos futuro, pois tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, pode cair o mundo, pode cair o mundo. Estou em paz. Pode cair o mundo, estou em paz. Eu creio que esta é uma das mais importantes verdades que eu e você podemos acreditar. Haja o que houver neste mundo de tristeza e pecado, se estivermos ao lado de Cristo, certamente estaremos em paz.
E esta paz tem que ser compartilhada. E hoje nós vamos ter um privilégio. Você que escolheu estar conosco aqui no Culto Distrital Online vai descobrir que esta paz está quase embarcando num avião e a caminho da Tailândia para ser compartilhada lá. Bianca, filha, por favor, pode abrir aí o seu microfone, a sua câmera e nos dê a honra da sua participação. Eu acredito que você esteja agora no aeroporto de Guarulhos, não sei. Fala conosco, filha, seja Oi, bem-vinda. pastor, tudo bem? Estou aqui no aeroporto com meus pais. Estamos Olá! esperando. Olá, boa noite a toda a igreja de Siconc, aos Estamos, amigos que estão participando. estamos esperando o Maravilha. check-in abrir para poder despachar as malas e eu já entrar lá E como é que no está o lugar. coração da mamãe Yara aí, hein? Do papai Alain, como é que estão? Assim, não é fácil, mas assim, conversando com todos os missionários aqui ontem, hoje, entendeu? E são pessoas fantásticas, assim, você vê que são pessoas que estão com o coração, assim, completo, fazer a vontade de Deus, entendeu? É fantástico. Eu tava brincando com a Yara aqui, falei, tô quase indo junto, porque eu tô emocionado, é tão bacana. Mas assim, Que muito legal, muito bacana. Graças a Deus. E filha, conta um pouquinho aqui para os nossos irmãos. Nós temos pessoas participando no Facebook, no Zoom, né? Gente do Brasil, gente aqui dos Estados Unidos, em Cabo Verde. Conta um pouquinho o que é que vai acontecer. Você embarca para a Tailândia com qual missão? Bom, estou indo para Tailândia. Primeiro eu vou fazer uma escala na Etiópia. Eu vou chegar na Tailândia só sexta-feira. Nós vamos reunir um grupo para poder ensinar, dar treinamentos para as pessoas sobre como evangelizar nas redes sociais. Então, a gente vai ajudar as pessoas a espalhar o evangelho em um lugar que é totalmente budista e nós também vamos preparar as pessoas que já estão lá para quando a gente voltar para o Brasil, eles darem continuidade no evangelho. E ótimo. E esse período de trabalho será de 6 meses? 6 meses. Maravilha. E como é que tá o coraçãozinho aí? Tá com muita expectativa? O que é que Deus tem colocado no seu coração a respeito desse projeto? Estou muito ansiosa, muita ansiedade. Eu estou muito feliz e muito em paz, sabe? Eu acho que Deus está cuidando de tudo, sabe? Teve muito problema em relação à minha passagem, em relação à passagem de alguns missionários. A gente percebe que, assim, que tem uma força que não quer que a gente vá e que essa obra não seja realizada, mas a gente tem um Deus muito poderoso do nosso lado, né? Lutando por nós. Então, isso traz muita paz e muito conforto para a gente, sabe? A gente percebe que Deus está conosco, independente de qualquer coisa, e que o que nós vamos fazer é para a honra e para a glória dele. E você então está indo acompanhada de outros jovens missionários, é isso? Não é só você. Hoje vai eu e uma menina missionária para lá, mas já foram 2 grupos. Ah, 2 grupos. Você sabe mais ou menos em quantos vocês serão no total? 14. 14. São 3 Todos? casais Uhum. e 8 solteiras, isso. E no caso, são todos do Brasil? Tem uma que é do Paraguai. Uau, que legal! Maravilha. E Bianca, que privilégio, viu? Foi uma honra a gente poder pastorear você nesse período que esteve aqui em Seekonk, ao lado da sua família. Continuamos com o Douglas e a Natalie representando vocês aqui. E gostaria de fazer uma oração por você, pelos seus pais, pelo projeto, tá bom? Mais uma vez, tive a oportunidade de orar com você lá na igreja e gostaria de fazê-lo neste momento também, tá certo? Obrigada. Jesus querido, que privilégio poder mais uma vez orar com a tua filha Bianca e através dela com os outros 13 voluntários que formarão este grupo ao lado do pastor Victor BJ, morando na Tailândia e ajudando as pessoas naquele local do mundo a conhecerem a Jesus através das mídias digitais. Pai, em nome de Jesus, esteja à frente da tua filha, dos planos dela também para o seu retorno. Ela tem planos de faculdade quando voltar ao Brasil e que tudo continue dando certo.
cuidando também do coração e da saúde dos seus pais, das pessoas que ela ama, que estarão no Brasil, sua irmã e seu cunhado que estão aqui nos Estados Unidos, e que a família Pelosi tenha orgulho de ver este legado de fé sendo levado pela Bianca para o outro lado do planeta. E que ela, ao lado dos demais, motivem mais pessoas e preparem mais pessoas, e assim possamos nós também ser despertados para a oportunidade de expandir o teu reino, para que o Senhor venha. Então, por favor, a tua bênção sobre ela, sobre todos os demais voluntários, e permita que possamos ter sempre boas notícias a respeito da expansão do teu reino através deste projeto. A tua bênção pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, filha. Obrigado, pastor. Que Deus abençoe, Yara, Alan, que Deus esteja com vocês também. E vamos em frente. Não deixe de mandar notícias, tá bom? Pode Amém. deixar. Obrigado, pastor. Fiquem com Deus. Uma boa viagem. Tchau, obrigada. Muito bom. Aí está a nossa querida Bianca, preparada para embarcar ali em Guarulhos e poder então fazer este trabalho. Aqui está o Moisés, nosso querido Moisés, lá do Campo de Fora, dizendo que bonito, que Deus abençoe esta missão. Uma boa noite para você e sua família, Moisés. Uma boa noite também para Francisca Oliveira, também de São Paulo, Igreja do Ipiranga. Elci Estevanato, minha sogra lá em São Paulo, Igreja da Vila Guarani. Por aqui nós temos Carline e família, Carol e Manuel, Said e Emilce. Minha esposa está melhorando, viu, querida Carol? Né? Os irmãos que acompanham a família Primeiro Encontro, Edilene positivou aí para a Covid quando voltamos do Campuri Internacional, mas já está medicada e melhorando a cada dia. Muito obrigado. Temos aqui Esther Nascimento, de Seekonk, Silvana Sintra, todas as quartas-feiras conosco. Bem-vinda novamente, Silvana, assim como Marcos Alexandre também. Pela página de Framingham, a nossa irmã Maria de Jesus, Campo de Fora, Maria Sobral de Uster. Maria de Jesus pede oração por todos os seus irmãos. Eles são um total de 9 irmãos, os irmãos de Jesus, literalmente, né, Maria? Que Deus esteja com você, com a Carlene, o Joaquim, não é? Que geralmente são aqueles que participam conosco, e os demais também. E que Deus abençoe a ida da nossa missionária Bianca e todos os outros 13 que estão indo nesta missão. Que Deus cuide de cada um dos passos que derem e que Deus os abençoe. Muito obrigado, assim seja. Muito bem, queridos, vamos convidar então nosso querido pastor John. John, por favor, você está aí já ligadinho, pode abrir a sua imagem, o seu microfone. O John achou que já teria ido embora, mas ainda sobrou aqui um espaço para que nós pudéssemos tê-lo conosco, né? E ter o privilégio de ouvi-lo compartilhar a palavra de Deus. E certamente vamos colocar diante do Senhor pedidos e agradecimentos, juntamente com esta oração especial que fizemos pela Bianca. Que Deus cuide de todos aqueles que estão conosco ao vivo e aqueles que assistam esta mensagem em outro momento. John, Deus esteja com você e mais uma vez, dessa vez você vai embora mesmo amanhã, não é? Então, mais uma vez, queremos registrar a nossa gratidão por você dedicar a sua jovem vida já tão bem preparada, né? Já é graduado em outro curso, curso de Relações Internacionais, e abriu mão dessa carreira secular em prol da vocação do ministério. Então, que Deus continue te usando e que Ele levante mais jovens como você. Afinal de contas, eu já vou ficando pelo caminho e eu tenho certeza que a sua geração vai então encerrar este trabalho vendo Jesus voltar. Que Deus te abençoe e te use. Amém. Obrigado, pastor. É uma bênção, né? Ver aí ver esse movimento muito grande que Deus tem levantado de jovens, de pessoas que abrem mão de um período das suas vidas, ou abrem mão das coisas deste mundo, assim como nós podemos dizer, né? E, na realidade, buscam sempre servir. Aí eu tive o privilégio de conhecer a Bianca, a família dela também. Então, tem sido uma bênção realmente
E o privilégio é nosso. O senhor não está nada pela estrada ainda, está muito atualizado. A gente pôde aprender muita coisa em comunicação, principalmente cuidado, atenção. O pastor Walter tem um talento, tá? Eu vou dizer para vocês aqui, e nessa onda ministerial que a gente vai aprendendo, nesses 4 anos, tem algumas coisas que são talento inatos da pessoa. E o pastor Walter tem um talento inato a ele, que é dele mesmo, e eu tenho uma dificuldade tremenda em fazer isso, que é memorizar cada nome de cada pessoa. Se você falar um nome para ele uma vez, o homem já decora, conhecer uma vez, isso daí é uma bênção, e eu tenho me esforçado, orado para começar a ser dessa forma também. Porque Seja às vezes a gente louvado. conhece muita gente. Deus seja louvado por isso, pastor, porque Deus tem te usado bastante. Isso que dá personalidade, né? Você, na sua vida cristã também, que está aí com seus amigos, aprenda do nome das pessoas, pergunte para elas se você pode orar por elas. Quando você for orar por elas, uma dica também, né, de uma visita, fazer um treinamento em 10 segundos aqui. Se você for orar, fazer uma visita missionária, pergunte para a pessoa se ela tem algum pedido especial, alguma coisa. Isso sempre ajuda a criar conexões, a criar pontes, e também a você aprender se aquela pessoa tem alguma necessidade para aquele momento. E isso é uma bênção. Nós estivemos por aqui caminhando, agradeço às igrejas Sim, Pataket, né, todos os irmãos. Aqui também a gente não pode deixar de mencionar o Alisson, a Rose, né, a dona Cida também, que nos abrigaram ali por quase um mês ali na casa deles. A gente é muito grato, né? Todo mundo que tem sido muito gentil às igrejas ali. Mencionar também aqui a diretora do clube, né, a Mônica, que também nos concedeu o privilégio de estarmos juntos ali com eles com o Águia Real, no Campuri da Igreja de Fêmea. Então, que Deus seja louvado pela nossa estadia aqui, que as sementes plantadas possam florescer, possam germinar, e aquelas que a gente não sabe ainda, que no céu nós possamos ver o que Deus tem realizado de grande através de mim, de você, e através também da nossa vida, né? Meus queridos, não sei se você prestou atenção aí já na legenda, né, basicamente do nosso sermão. Ele é um sermão meio, assim, meio estranho, por assim dizer, né, uma pergunta meio estranha. Eu vou compartilhar a minha tela aqui com você para que você possa acompanhar aí, mesmo se você estiver no seu carro, mesmo se você estiver em outro ambiente. A gente vai trabalhar aqui com esse título, a não resposta de Deus. Aí você pode me perguntar, né? Fala, bicho, pastor, acho que o senhor colocou perdão, o senhor colocou alguma coisa errada aí. Acho que é a resposta não de Deus, ou a resposta negativa de Deus. A frase está meio desconexa. Se fosse a minha professora ali de português do nono ano, né, da oitava série, do quinto ao nono ano, ela sempre ia falar, olha, a sintaxe dessa frase está um pouco estranha, né? A coesão, a coerência ali, falta alguma coisa. Mas isso é proposital, porque o que a gente vai conversar aqui não é sobre uma resposta negativa de Deus. Em que sentido? Quando você pede alguma coisa a Deus e ele te diz não. Não, não vou te dar isso que você quer, eu sei que é melhor e tal, não sei o quê, tudo bonitinho. Mas aqui não é isso. Aqui nós estamos falando sobre a ausência da resposta de Deus. A ausência da resposta de Deus. E isso é muito interessante porque na Bíblia a gente possui alguns casos em que Deus não responde. Em que por mais que a pessoa seja justa, seja fiel ou não seja, quando a pessoa começa a questionar a Deus sobre os acontecimentos, sobre as coisas, por que isso está acontecendo comigo? Eu não sei por que o Senhor quer fazer isso, eu não estou entendendo, me explica, Senhor, eu quero saber o que está acontecendo, para onde eu vou, e Deus simplesmente não dá uma resposta. Deus simplesmente não dá uma resposta. Às vezes, aí a gente canta, né, sobre o silêncio de Deus, sobre alguma coisa assim, mas para mim, eu não sei você, meu querido irmão, mas a gente muitas vezes, né, começar conosco, com a gente, e depois a gente vai para a individualidade. A gente tem uma espécie de tentativa de controle, certo? Às vezes, quando as coisas não saem do jeito que a gente planejou, do jeito que a gente quer, a gente fica um pouco desesperado, angustiado, nervoso, talvez, né? Mas a gente tem essa tentativa ou essa impressão de que a gente controla tudo. E a verdade é que eu e você sabemos que a gente não controla nada, a gente não sabe nem como é que vai ser o dia de amanhã.
Mas a gente, de alguma forma, ainda tenta fazer isso. E nessa história que nós vamos ler aqui, a gente vai meditar, a gente vai abordar um pouco diferente. Eu vou mostrar uma imagem para vocês aqui, e eu quero que você veja essa imagem. Eu acredito que se você já vê essa imagem, você já vai saber quem é. Para quem não está vendo a imagem, o que são aqui? São três amigos, três que parecem ser amigos, né? Três pessoas, né, que estão ali vestidas, tudo coladinho, bonitinho. São pessoas num tempo remoto, a foto está em preto e branco, né? E tem um homem sem camisa, meio ali, assim, de uma forma mais desajeitada, né? Parece que ele está ali com as roupas, as vestes dele rasgadas, e ele está em cima de um montulho de coisas assim, né? Para você que não está conseguindo ver a foto agora, mas a gente está descrevendo para você. E para você que já viu, eu quero que você me diga aí, eu quero que você escreva nos comentários, quero que você imagine, quero que você diga em voz alta, no caso aí você não precisa nem abrir o microfone, mas eu quero que você diga aí, de quem é que nós estamos falando? De que essa imagem se trata? E aí eu vou dar 2 segundos para você pensar. 1, 2, tá ótimo. Essa imagem me fala sobre Jó. Jó e os seus amigos, os seus três amigos. E essa obra de arte aí, ela foi pintada, né, pelo artista francês Gustave Doré em 1870. Ele viveu durante ali mais ou menos 1823 a 1880, alguma coisa, não vou me lembrar direito da data. Mas essa é uma pintura muito bonita. Tem algumas telas dela que acrescentam algumas cores. Aqui eu achei ali para a gente trazer, foi essa preto e branco, uma coisa meio dramática, assim. Mas eu acho que a história de Jó ilustra muito bem para a gente, né, essa questão da não resposta de Deus. A gente vai entender um pouco mais esse raciocínio e a gente também vai entender qual lição nós podemos tirar justamente desse silêncio, dessa não resposta de Deus, né? Bom, primeira coisa que a gente precisa entender ou se perguntar era quem era Jó. Você conhece o livro de Jó? Ali está um homem, né, que possuía algumas características. E uma das primeiras características que aparecem ali para Jó, a primeira característica que vai aparecer para ele, se você quiser acompanhar, você já pode, né, dizendo que ele era um homem íntegro, justo, né, temente a Deus e que se desviava do caminho do mal. Isso daí está Jó 1:1. É assim que começa o livro de Jó. Então a gente separou aqui algumas características. Era um homem rico, ele era da era patriarcal. Qual foi essa era? Mais ou menos ali no período de Abraão, que na história nós chamamos de Idade do Bronze, né? Mais ou menos cerca ali, vamos colocar aí de uns 4.000 anos atrás, basicamente, 3, 4.000 anos atrás, a gente tinha essa história desse homem que possuía muita coisa, possuía muitas propriedades, ele morava ali na cidade de ele era pai de 10 filhos, né? E filhos eram 7 filhos, 3 filhas. Então, ele era um homem muito abençoado, muito rico, tudo bonitinho, tudo que se esperava de uma pessoa que era abençoada por Deus. E você conhece a história de Jó? A gente não vai ler tudo aqui, mas você sabe que Jó ele perdeu muita coisa. E eu coloquei aqui, fui lá dando uma olhada e eu tentei achar numericamente o que foi que Jó perdeu, né? O que foi que Jó perdeu? Quanto ele perdeu? Quantidade? Vamos ver. Olha, Jó diz que ele perdeu aqui no capítulo 2, vai dizer que ele, no capítulo 1 e no capítulo 2, vai dizer que ele perdeu 7.000 ovelhas. Imagine aí, você com um gado de 7.000 ovelhas, um rebanho nesse caso, né? Um rebanho de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 3.000 camelos, 500 juntas de boi. Muitas vezes você pode perguntar, 500 juntas de bois, 500 bois. Não, juntas. Lembra-se que ali quando a gente colocava o jugo no boi, né, que é aquele material, aquela máquina agrícola passada, o que acontecia ali era que eram 2 bois levando. Então, 500 juntas, é como se fossem 500 pares, né? Ou seja, eram 1.000 bois que ele tinha ali. E ele tinha mais 5.000 jumentos. Vamos fazer uma conta aqui. 7.000, 3.000, 10.000 animais, mais 1.000 bois, 11.000, mais 500 jumentos, 11.500 animais Jó tinha ali como propriedade. E esse também não foi a única perca que Jó teve. Você sabe a história, a gente não vai precisar revisar tudo, a gente vai dar uma lida assim,
porque aí não tem graça, né, a gente não abrir a Bíblia e entender um pouco mais da dinâmica ali do texto. Mas diz que Jó perdeu também 10 filhos, os 7 homens, as 3 mulheres. A casa desses filhos foram destruídas, as suas propriedades, e Jó também perde a sua saúde. Olha que coisa interessante. Jó, basicamente, você pode dizer que ele perdeu tudo, ou quase tudo, né? Se você não quiser dizer, Jó perdeu tudo. Você pode dizer, Jó perdeu quase tudo. E é realmente isso. A única pessoa que sobrevive ali, né, é sempre um servo, sempre uma pessoa, somente e literalmente, nesse caso, para contar a história. Uma outra pessoa que não morre, no caso também, é a própria mulher de Jó. E agora eu vou convidar você a ver um pouco dessa dinâmica. Você já sabe a história. Vou revisar novamente. Basicamente, o livro de Jó começa descrevendo Jó, descrevendo o poder, tudo que ele tinha: 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 bois, 500 juntas, os filhos, tinha casa, propriedade, o homem era justo, bom, o cara era fera. Um exemplo de pessoa e um exemplo de patriarca, né? Um exemplo de um homem abençoado por Deus. Mas aí o que acontece é que um dia a Bíblia vai falar que existiam filhos e os filhos de filhas de Deus se reúnem, né? E aparentemente ali não é uma reunião na terra, aparentemente é uma reunião, entre aspas aqui, né? E também de forma literal, extraterrestre. É uma coisa fora da terra, aparentemente, que acontece. E entre os filhos e filhas de Deus, Satanás aparece justamente, né, andando, rodeando pela terra, passeando por ela, e Deus pergunta para ele se ele tinha visto o servo de Jó. E ele fala, claro que eu vi. O cara lá, está lá de boas. E ele vai perguntar, Deus vai perguntar isso por causa justamente dessa bondade, dessa justiça, e meio que como um contraponto ao que Satanás estava falando. Quando Satanás ele fala assim, olha, eu estava andando pela terra, passeando por ela, é como se ele estivesse dizendo, olha, a terra é minha, eu tenho meus servos lá, tudo certo. E Deus agora interpela Satanás, dizendo assim, olha, você viu Jó? Ele é um homem íntegro, reto, temente a Deus. Ele não, a terra não é sua. Você está vendo aí que, apesar das coisas aqui, existem pessoas que ainda são fiéis. Satanás retruca a Deus, né, falando assim, é claro, claro que é. Ó, 7.000, 3.000, 1.500, 10 filhos, casa, propriedade, saúde. Ó. Aí ele vai falar, né? Aí até eu seria de novo. Eu até eu seria de novo, não tem problema. Agora, se o homem perdesse essas coisas, aí eu acho que a história seria diferente. E é justamente isso que Satanás meio que interpela, né? Fala ali para Deus, deixa no ar, né? Aquela indireta. E o Senhor fala: tudo bem, se você quer ver se Deus já é fiel, nós vamos ver se ele realmente é fiel somente, né? Por causa das coisas que ele tem. E aí a gente entra em Jó 1, a partir dali do versículo 13, em que ele vai dizer, né? Um dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam, bebiam vinho na casa do irmão mais velho, como eles sempre faziam, né? Veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois estavam lavrando e as jumentas estavam pastando junto a eles. De repente, os sabeus atacaram, levaram tudo, mataram os servos a fio de espada, e só eu consegui escapar para trazer notícia. E enquanto este falava, ou seja, primeiro aqui, né, levaram tudo, atacaram tudo, boi, jumenta, tudo, levaram tudo. Enquanto esse ainda falava, veio um outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, destruindo todos eles. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Tudo bem, né? Tudo material, servo e tal, a gente não se importa muito, tá? Tudo certo. Mais ou menos. Verso 17 vai dizer: enquanto este falava, veio um outro mensageiro. Os caldeus se dividiram em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram os servos e as filhas de espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Também a este ainda falava, quando veio outro e disse: os seus filhos e as suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. Verso 19. De repente, o que acontece? Eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra os 4 cantos da casa. E ele caiu sobre os jovens e eles morreram, e só eu consegui escapar para trazer a notícia. E então Jó se levantou, rasgou o seu manto, apou a sua cabeça, prostrou-se em terra e adorou. Olha o que ele vai dizer, versículo 21. Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E o verso 22 ele vai declarar, o autor declara:
Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Eu queria mostrar para você uma imagem. Ela vai estar ali com uma marca d'água, mas eu gostei dessa imagem, eu queria trazer. Destruição total, a gente consegue ver, né? Um vento havia levado, não sei o quê. Você vê que cada. É uma notícia atrás da outra. Foram mais umas 5 notícias ali só de miséria. E me perdoa a expressão, só de desgraça, né? Só de falta de graça, só de coisas ruins que estavam acontecendo ali. Era como se a vida de Jó tivesse virado de cabeça para baixo. Os seus filhos estavam morrendo, tinham morrido, suas riquezas, suas propriedades, seus servos. Jó havia perdido tudo, quase tudo. A gente pode dizer, né? Ah, tendo saúde, tudo certo. Não, a gente, tudo bem, meu filho, tá tranquilo. Uma coisa aqui, um problema acolá. Mas a gente tem saúde, né? Tudo certo. A gente reconstrói. Você acha que foi, parou por aí? Acha que foi pouco? Acha que já estava bom? Olha o que está dizendo aqui em Jó 2. Novamente Satanás chega e fala a mesma coisa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, um homem é capaz de dar tudo o que tem pela sua vida. Mas estende agora a tua mão e toca nos ossos da carne dele, e na carne dele, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. E Jó não havia pecado, não havia trazido nada com Deus. Satanás estava dizendo que se ele tivesse tocado na carne, tivesse tocado na sua saúde, Jó iria blasfemar. O versículo 6 diz: então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com ele, mas poupe-lhe a vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu a Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Meus amigos, olha a reação de Jó. Jó, sentado em cinza, pegou um caco de barro para com ele raspar as feridas. Então a mulher dele disse: você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Mas Jó respondeu: você está falando, a nossa versão aqui é a versão Nova Almeida Corrigida. Ele vai dizer, perdão, na versão internacional. Você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem. E por que não receberíamos também o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Meus amigos, vou dizer para você, eu não sei se eu faria a mesma coisa que Jó. Simples e fácil. Vou até tirar aqui da telinha aqui, ó. Olha essa imagem novamente. Olha que coisa. Aqui não dá nem para ver, né, as feridas de Jó, mas eu queria mostrar isso aqui para vocês. Vou tirar aqui só porque eu queria olhar para vocês realmente, tá? Queria ver vocês e olhar para vocês e que vocês olhassem para nós. Olha. Parou o podcast? Não vi alguma coisa aqui. Queria que vocês fizessem uma coisa. Quantas vezes eu e você já reclamamos porque uma coisinha deu errado? Quero que você pense, de verdade. Às vezes uma coisa nem tão grave. Às vezes uma coisa mais grave, tudo bem. Às vezes uma morte na nossa família, muito difícil de processar. Ninguém, acredite em mim, meu querido, minha querida, ninguém está te culpando porque você está se perguntando algo, está se questionando algo. Ninguém está. Porque a gente entende uma perca na família, uma perda dessas. Como lidar? A perda de um pai, de um querido, a perda de um esposo, perda de um esposo, de uma esposa, ainda mais a perda de um filho, uma coisa aí completamente não natural, né? A morte já não é natural. Um pai perder um filho, uma mãe enterrar um filho é uma coisa ainda mais não natural, sobrenatural, né? Mas esse homem, queridos, ele não somente perdeu as coisas materiais, que muitas vezes a gente reclama, ele não só perdeu uma família, que com direito, talvez, né? A gente pode até dizer assim, entre aspas, né? Com direito, poxa, como não
reclamar, como não questionar sobre isso. E Jó, amigos, ele vai passar do capítulo 4 do livro. O livro de Jó tem 41, se eu não me engano, 40, agora me fugiu, 41 mesmo, vou até olhar aqui, 42, na realidade, eu perdi por um. 42 capítulos, tá? E do capítulo 4 até o capítulo 31, Jó passa se defendendo dos seus amigos, defendendo a sua integridade para com Deus. Olha que coisa magnífica. Aí vem a pergunta, né? Vem a pergunta. Muitas vezes a gente pensa assim, nossa, será que Jó merecia? Ou será que você mesmo pode se perguntar para Deus, será que, Senhor, eu estou passando por tantas coisas difíceis, será que eu mereço isso que está acontecendo? Aí eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, será que Jó merecia o que havia acontecido com ele? E você pode estar se respondendo aí. Talvez você responda sim, Jó merecia porque ele era pecador como todo mundo. Talvez ele não tivesse pecado nesse momento, mas era pecador. Então toda coisa ruim, né? Toda miséria, toda coisa ruim que acontece, a gente merece. Você pode falar isso de alguma forma. E talvez você tenha razão. Mas eu quero que você observe, olha o nível de justiça, o nível de integridade, de santidade, da relação que Jó possuía com Deus. Olha para isso aqui. Eu quero que você observe esse verso que está lá em Jó no capítulo 31, perdão, no versículo 4. Aí a gente vai ler depois até o versículo 8, mais ou menos ali, versículo 9. Olha o que vai dizer. Será que Deus, Jó está falando com Deus, está questionando a Deus e os seus amigos que estavam ali discutindo, acusando, dizendo que ele tinha culpa, que é por causa de algum pecado dele, alguma maldição Deus tinha dado por causa de algum mau caminho. Só que eu e você, como espectadores, a gente está vendo que Deus, na realidade, disse o contrário. Ele está falando que Jó era justo, temente a Deus. Ele literalmente coloca Jó como um prêmio para o próprio Satanás. Falou: olha, Jó é o meu servo, é meu filho. Ele não vai pecar, porque ele não vai blasfemar contra mim. E Jó agora está questionando a Deus, dizendo, no versículo 4, acompanhe. Será que Deus não vê? Vou até botar uma apresentação para você. Será que Deus não vê os meus caminhos, não conta todos os meus passos? Ele está meio que falando desse, gente, Deus vê o que eu estou fazendo. Deus, ele está olhando, ele não deixa uma folha da árvore cair. Será que ele não está vendo os meus passos? Ele vai dizer no versículo 5 agora, se eu andei com falsidade, ou se meu pé se apressou para o engano, que Deus me pese numa balança justa e conhecerá a minha eternidade. Eu não sei, honestamente, tá? E agora a gente precisa conversar. Agora a gente precisa falar, sério. Eu não sei se você, não sei qual o nível da sua santidade, eu acredito que você esteja aí numa luta, né, para não pecar, para ser um homem, uma mulher bom, bondoso, justo, fiel, temente a Deus, tudo bonitinho. Mas se alguma, olha o que ele está dizendo aqui, se alguma vez eu andei com falsidade, ou se meu pé se apressou para o engano, que Deus me pese na balança justa. Olha, você tem coragem de dizer, Senhor, olha tudo que eu fiz aqui, me pese. E você teríamos a coragem, a audácia, a ousadia, talvez até ousadia demais aí nesse caso. Olha o que ele está dizendo. Vai piorar, tá? Olha o que vai piorar ou melhorar, no caso, né, se a gente fosse considerar. Olha o versículo 7. Se os meus passos se desviaram do caminho, se meu coração segue os meus olhos, se alguma mancha se apegou às minhas mãos. Olha o versículo 8, o que ele vai dizer, meus queridos? Então que outros comam o que eu semeei e que seja arrancado o que se produz no meu campo. Se alguma coisa de errado ele fez, ele falou, olha, é como se ele falasse, toma meu dinheiro, tudo que eu tenho, que eu faço, pode levar se eu fiz alguma coisa de errado. Aí a pergunta que fica assim, hoje eu era muito psicopata, né, e me perdoe a expressão, assim dizer, para só falar isso da boca para fora, sendo que ele é injusto, ou ele entendia o que ele estava falando, ele sabia do que ele estava falando, ele sabia do caminho dele. Vou piorar para você, vai ficar pior, ou melhor, né? Dependendo da perspectiva. Olha o versículo 9, o que ele vai dizer? Se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher,
se fiquei rondando a porta do meu próximo. E então que a minha mulher moa os cereais para outro homem e que outros se deitem com ela. A expressão original é se curvar sobre ela. Olha que coisa. Ele está falando, olha, em alguma vez eu vi uma menininha bonita aí andando e meu coração deixou-se apaixonar por ela, ou se os meus pensamentos, né, o coração e a mente estão interligados no texto bíblico. Jogava, você desejou uma mulher que outros homens venham e tomem a minha mulher, que ela vá trabalhar para eles, que outros se deitem com ela. Meus amigos, deixa eu te dizer, o Jó era muito psicopata, me deixe dizer, ou ele sabia do que ele estava falando. E agora eu vou tirar da tela novamente, porque eu quero falar com você. Eu quero ver, quero olhar no seu rosto, quero falar com você. Meus amigos, deixa eu dizer uma coisa para você. Depois de uma de- depois de uma coisa como essa, eu fico me imaginando, eu fico me imaginando como, como Deus responderia isso, sabe? Porque não tinha motivo para Jó. A gente meio que já entendeu isso, não tinha motivo para acontecer aquelas coisas com Jó. Não tinha motivo. Deus iria responder o que? Olha, Jó, eu estou provando você, ou deixei Satanás fazer isso para provar que você é o meu servo. Será que é isso? Olha, Jó, deixei para você crescer de caráter aí, para você aprender. Será que era isso? E Jó começa a se questionar para Deus. Jó, além de todo o diálogo, né, do capítulo 4 até o capítulo 31, ele vai conversando com os seus amigos, mas também ele vai interpelando a Deus. E sabe de uma coisa? Deus, a gente está falando da não resposta de Deus, né? E Deus, ele chega até a responder a Jó. Jó passa do capítulo 4 ao 31, falando, depois Eliú vem dizer, Jó vem dizer também ali depois, falar da sua inocência, né, no capítulo 38 ali também. Só que o que acontece é que Deus vem falar com Jó. Deus, ele vai responder para Jó. Ele responde. Mas ele simplesmente não responde, tipo assim, diretamente, olha, Jó, isso está acontecendo por isso. Não é? Sabe o que Deus responde? Deus começa a falar sobre a grandeza dele mesmo. Quer ver? A gente não consegue ler esses 3 capítulos de vez, mas a gente pode ler alguns versículos que mostram isso. Olha o que está dizendo aqui. Olha para isso aqui. Eu estou compartilhando a tela aqui com vocês. Eu quero que você preste bem atenção nesses versos que está aqui. Nesse único verso, verso 38, 3 e 9. Ele vai dizer assim, ó, quem encerrou o mar com portões, quando o rompeu do ventre, quando ele expus as nuvens sobre vestimenta e a escuridão por fraldas. Deus, ele vai dizer, Jó, eu fiz tudo. Jó, eu fiz tudo. Você não sabe de nada. Será que você estava lá quando eu fundei as coisas? Eu trouxe para vocês aqui uma imagem do universo. Olha que coisa. Bonita essa imagem, né? As estrelas aí, bonitinho. Essa imagem foi tirada no ano de 2022 pelo recém-lançado telescópio James Webb, que basicamente ele é o telescópio mais avançado que a gente tem, que consegue enxergar mais longe, né? O antigo telescópio Hubble tinha nos levado aí, nos dado imagens fantásticas. E eu trouxe essa imagem muito bonita, porque você está pensando, nossa, quantas estrelas, né? Estrelas bonitas aí. Deixa eu te falar uma coisa. Nossa Via Láctea, a nossa galáxia onde a gente mora, ela tem a 200 a 400 bilhões estimados de estrelas que ela possa ter. Eu não consigo imaginar. 1.000 é difícil a gente pegar assim, né? 1.000 é difícil a gente pegar. Já pensou? Você pega US$ 1.000 aí, R$ 1.000, notas de um. Ah, dá uma canseirinha para contar, né? Imagina 10 mil, 1 milhão, 1 bilhão. Agora imagina 200 a 400 bilhões. A gente não consegue nem colocar tanto zero na nossa mente. Sabe o que é interessante? Essa imagem, isso daí que vocês estão vendo, não são estrelas.
Isso daí que vocês estão vendo são galáxias. Galáxias menores, galáxias maiores, galáxias pequenas, redondas, retas, finas, com todos os tipos que a gente está vendo aí. Cada pontinho que você está vendo aí não é uma estrela, é uma galáxia. Cada galáxia dessa possui de 200 a 400 bilhões ou mais de estrelas. Sabe o que Jó diz? Sabe o que Deus, na realidade, disse para Jó? Olha o que ele fala aqui. Ó. Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Responda se você tem entendimento. Amigos, muitas vezes eu e você não vamos saber os motivos das coisas que acontecem conosco. A gente não vai saber. Essa mensagem você pode dizer, nossa, Paquito, você está indo para um lugar meio dark aí, né? Meio escuro, mas cadê o ânimo, cadê a coisa? Mas existe ânimo aqui. Sabe por quê? Porque se um Deus que é capaz de fundar uma galáxia dessa, cada... Tenta contar aí quantos pontinhos tem. Você consegue? Não, né? Difícil, né? Agora multiplica aí, faz essa multiplicação na sua calculadora para ver se ela vai conseguir. Cada pontinho desse que você já não consegue contar, vezes 200 a 400 milhões ou mais de estrelas. E um Deus que é tão poderoso, tão pessoal, tão inteligente, tão cuidadoso para fundar um universo, para fundar uma terra, um mundo. Se ele é tão cuidadoso para fazer tudo isso, para que exista um equilíbrio, para que eu e você possamos viver bem aqui, aonde quer que você esteja, eu não sei você, mas eu escolho confiar nesse Deus. Eu escolho entregar a minha vida para Ele. Eu escolho entregar a minha vida para Ele. Mesmo que eu não consiga, que eu não entenda, que eu não consiga entender o que Ele quer de mim. Eu não sei você, mas eu tenho um convite para você. E o meu convite para você é que você faça o mesmo, que você confie nesse Deus poderoso. Que você entenda que o mesmo Deus que fundou o universo, o mesmo Deus que é o Deus de Jó, que é o Deus de Abraão, que é o Deus de Isaac, que é o Deus de Davi, que perdoou Pedro, que restaurou a vida desses homens, que transformou a vida desses homens. Esse mesmo Deus cuida de mim e de você. E não importa se a gente possui uma resposta concreta, ou se a gente não possui, se a gente não entende, se a gente entende, se a gente não entende, continue confiando nesse Deus. A fé é justamente isso. É a crença, é a aceitação, não somente de que Deus existe, de que Ele te ama, mas que ao mesmo tempo, pela história de Jó, a gente vê, Deus ele confia em você para confiar nele. Olha que coisa! Deus apresenta um ser humano, o Jó não era melhor que eu e você. A gente pode dizer até que é, olha a situação. Mas ele não era, não tinha vantagem sobre ele que nós não possamos ter. E é a confiança em Deus. E Jó ele questiona, ele reclama, ele grita, ele esperneia, ele faz. E diz que Jó não pecou. Sabe por que Jó não pecou? Porque tudo que Jó perguntou, tudo que Jó reclamou, tudo que Jó questionou, ele fez em oração. Talvez ele não estivesse literalmente de joelhos, mas o pensamento, a alma dele estava contrita. E mesmo quando ele pergunta, quando ele questiona a Deus, quando ele faz alguma coisa, a confiança estava nele. Ele fala assim, sabe que você não está vendo? Olha o que eu fiz, olha o que eu estou fazendo, estou obedecendo o Senhor. E Deus fala bem assim, Jó, você não sabe de nada, calma. Eu estou no controle. E olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Eu não coloquei nem na tela, acabei até não esquecendo de colocar. Jó ele vai confessar a Deus.
Ele vai confessar a Deus, ele vai dizer assim: Senhor, antes eu só ouvia falar do Senhor. Antes eu não entendia. Olha o que ele vai dizer no capítulo 42, o verso 1, verso 2. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento, e encobre o conselho de Deus? Na verdade, eu falei do que eu não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havia dito, e eu falarei, te perguntarei, tu me ensinarás. Olha o versículo 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas. Jó não tinha pecado. Ele não tinha pecado nessa situação. Mas ele entende de que a dúvida que ele tinha, apesar de não ser pecado, não era a atitude correta. Mas, ao mesmo tempo, foi essa experiência que ele teve com Deus. E no versículo 5, ele pode afirmar: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E você sabe o final da história. Deus restaura a propriedade de Jó. Deus restaura a sua fortuna. Deus restaura tudo em dobro. Aí você pode se perguntar, né? Só os filhos, né? No caso, não foram em dobro, foram 10 filhos. Por que Deus não deu 20 filhos para Jó? Sabe por quê? Porque da mesma forma que eu e você temos uma esperança, Jó também tinha. A esperança de que ele encontraria os seus filhos na ressurreição. E quando agora as bênçãos de Deus estivessem completas lá no céu, agora ele poderia dizer: tudo que eu recebi foi dobrado. E tudo que Jó teve de animais, de coisas, vai passar. Mas com fé em Jesus, no entendimento, os 20 filhos de Jó estarão no céu. E eu te pergunto, será que você não quer ter essa mesma paz, esse mesmo sentimento de que mesmo que o mundo caia sobre você, mesmo que você perca todas as suas propriedades, mesmo que você perca tudo isso, e amigos, isso não é fácil, não estou dizendo que é, mas é possível. Sabe por quê? Porque o meu Deus, o seu Deus, é o Deus dos impossíveis, é do impossível, e dos impossíveis, por que não, né? Eu queria terminar dizendo e lendo só um último verso. Está lá em Jeremias. Você provavelmente conhece esse verso, um verso muito bonito. Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, ele vai dizer: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejar. Deseja estar com Deus, deseja estar presente com Ele, conhecê-lo, não somente ouvir falar dele, mas vê-lo, ver as coisas maravilhosas que Ele tem para realizar a sua vida, ver as coisas maravilhosas que Ele tem para realizar através da sua vida. E que eu e você, mesmo que nós não consigamos entender hoje, mesmo nós não conseguimos ver se a resposta de Deus for sim, se a resposta de Deus for não, ou ainda, se Deus não nos der uma resposta, porque esse é o objetivo que a gente vê aqui. Deus deu uma resposta para Jó, mas não respondeu nada do questionamento dele. Ele só falou: Jó, confia em mim. Eu fundei o universo. Eu sei do que eu estou fazendo. Que eu e você possamos ter essa mesma confiança. Esta mesma confiança. Que ainda que possa cair o mundo, que ainda que caia o mundo, eu e você estejamos em paz. Eu quero te convidar agora, você, se puder, fechar os seus olhos. Nós vamos orar para nos despedir. Com a confiança e a certeza de que o nosso Deus, Ele é um Deus maravilhoso. O nosso Deus é o Deus do impossível. E Ele irá te sustentar. Vamos orar. Louvado seja o teu nome, grandioso Deus, porque cremos que o Senhor é o nosso Deus. Cremos que o Senhor é nosso Pai, nosso Rei, nosso Salvador. Senhor Jesus, é muito difícil para nós confiarmos. É muito difícil para nós entregarmos a nossa vida a Ti, o controle, a nossa sensação de controle já é difícil de entregar. Só que nesse momento o nosso coração fica contrito diante da Tua presença.
diante do Deus que fundou o universo. Planetas, galáxias, desde o pequeno átomo até os maiores dos mundos, eles expressam, eles exclamam que Deus é amor. E nós te somos gratos por isso, Senhor Jesus. O que pedimos nesse momento é força, pedimos fé para crermos que o Senhor tem o melhor para nós, tem o melhor plano, as melhores opções, as melhores saídas. Nos ajuda a entender, Senhor, que a gente pode confiar que mesmo que nós estejamos talvez em um momento difícil, que o Senhor está com a gente. O Senhor está vendo aqui pessoas que estão passando por problemas financeiros, problemas no casamento, problemas de relacionamento, na criação dos filhos. Tentando, Senhor, às vezes lutar contra um vício dentro de si, que não conseguem. Senhor Jesus, nós não somos merecedores de nada. Nós somos falhos. Muito possivelmente a situação que a gente está foi a gente mesmo que se colocou. Mas eu te peço que da mesma forma que quando Pedro estava se afogando, e ele gritou, Senhor, salva-me, e o Senhor estendeu a mão sobre ele, o Senhor o puxou daquelas águas, daquele mar, que o Senhor possa fazer as mesmas coisas, Senhor. Nos tire do lamaçal dos problemas, no mar dos pecados, e ajude-nos a confiar em Ti. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Se ouvir deles, Senhor, se esqueça deles. Coloque eles lá no fundo do oceano. Que o acusador não tenha nada para falar conosco, de nós, porque escolhemos Cristo Jesus como nosso Salvador e somos pecadores, mas agora os nossos pecados foram perdoados. Esteja com cada um aqui, meu Deus, em suas orações pessoais, em suas lutas pessoais. Nós te pedimos para que o Senhor continue nos dando a certeza da tua presença. E se um dia, Senhor, duvidarmos de ti, do teu poder, que o Senhor possa se compadecer de nós com a tua grande misericórdia. E o Senhor possa nos abraçar, possa nos mostrar que o Senhor vai estar lá conosco para o que der e o que vier. A única certeza que temos é o que o Senhor é fiel. E é isso que quero me dizer. Ainda que todas as coisas caiam, nós estamos em paz. Livra-nos do nosso passado, das coisas que fizemos. Apaga, Senhor, as nossas transgressões. Perdoa-nos. Nos dê também a sensação de estarmos perdoados. Ajude aquelas pessoas que muitas vezes nós machucamos no meio do caminho, Senhor. Por favor, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia delas. E pedimos a que o Senhor continue conosco. E que em breve possamos ver teu Filho amado, Cristo Jesus, raiando nas nuvens dos céus, para que todas as promessas que o Senhor fez através das tuas palavras, através dos teus profetas, através das pessoas que passaram para escrever e deixar esse livro para nós, sejam finalmente e completamente cumpridas em Ti, Cristo Jesus. E que eternamente vivamos na certeza de que, ainda que caia o mundo, nós estaremos em paz. Pedimos isso nos méritos de Jesus. E é no nome dele que oramos. Amém. Que privilégio que tivemos durante esses quase 3 meses, né, de desfrutar da bênção da vocação ministerial do pastor John. Obrigado, John. Que Deus também continue sendo muito presente na sua vida, na vida da sua família. E ore por nós, a fim de que continuemos a confiar nesse Deus e mesmo que caiam todas as coisas, podemos estar em paz, porque Ele está no controle. Muito obrigado. Agradecemos a você que esteve conectado conosco. Lembrando que nestas mesmas conexões do culto, amanhã, 6 horas da manhã, horário da costa leste dos Estados Unidos, 7 horas da manhã no Brasil, 9 horas da manhã em Cabo Verde, temos a nossa família Primeiro Encontro, um encontro diário com Deus todas as manhãs. E na próxima quarta-feira, nós vamos retomar a sequência do nosso estudo do livro O Grande Conflito, retomando o estudo com o capítulo número 38,
o último convite divino. Então, próxima quarta-feira, dia 21 de agosto, nós queremos estar com vocês retomando a nossa série do livro Grande Conflito. Então, leia ou ouça o capítulo número 38. Que Deus abençoe a sua vida e lembre-se do mais importante: breve Jesus voltará. Uma boa noite a todos.